Bom, gente, chegamos na etapa do grande objetivo que é fazer análise. Não digo tradução, porque a tradução ela vai depender do uso de dicionários, mas da identificação. Eu acredito que vocês devem ter estudado, conforme eu solicitei. Talvez algumas pessoas podem indagar ou questionar, professor, o curso é um curso muito rápido. Não, é um curso de objetivos. Assim, você tem que ter algumas coisas para memorizar, outras coisas praticar. Agora, uma vez alfabetizado, vai embora. Agora, o que não pode é você ter esse produto e encostar e não estudar. Então há necessidade. Bom, eu coloquei aqui 3 orações na lousa. E se você bater o olho na primeira oração, lembra da questão das terminações, etc e tal? Bater no olho aqui. Quantos verbos nós temos na primeira oração? Escrevi tudo em vermelho. Veja bem, vamos pegar da forma mais simples, o modo indicativo. Se você voltar aí à aula anterior, quando eu coloquei o verbo lio na lousa, né, no modo indicativo, qual é a terminação da primeira pessoa? O, ok? Você tem algum o aqui? Tem. Aqui, ó. Pisteuo. Opa! Então isso aqui é a característica de um verbo. Beleza. Esse é o segundo vocábulo, tem a característica de um verbo. Se você lembra das aulas anteriores, se você lembra que nós falamos de kyrios. Kyrios, ok? Aqui nós temos um kyrie. Kyrie. Isso aqui seria o quê? O vocativo, né? Você vocacionando. Senhor, seria isso. Aí nós vamos aqui, ó. Boetei, ei, te lembra alguma coisa? O, eis, ei. Também, verbo, terminação de um verbo. Então isso aqui você tem o que? A primeira pessoa. Então, eu creio. Então você pega o que? Pistes, pisteuo. Aqui é o verbo crer. Então aqui eu já tenho a primeira pessoa do singular. Então, eu creio. Senhor, boete. O que ele está pedindo? Para alguém ajudá-lo. Alguém ajudá-lo. Aí tem que mu. Lembra o que é mu? Mu é um pronome. Ajuda o quê? Minha. O que nós temos aqui, gente? Isso daqui é o que, ó? Isso aqui, ó. Isso aqui, o que é característica no grego? Isso aqui, ó. Se você bater o olho. Nós temos o que aqui? Se aqui eu tenho um substantivo, o que antecede um substantivo? Vamos ver se você se lembra. O que antecede um substantivo? O artigo. Então aqui eu tenho um artigo, logo na frente do artigo eu tenho que ter o quê? Um substantivo. Então esse é o objetivo, você identificar. Agora, a tradução, aí junto com o dicionário. Então aqui eu sei que se trata de um artigo e aqui se trata de um substantivo. Então no gênero feminino. Agora o lado interessante, olha, pisteuo, pistia, ó. Olha isso aqui, ó. Pist. Tá vendo isso aqui? Agora, esse A aqui, ó. Esse A, senhores, é uma partícula que se faz uso nos substantivos em grego para gerar algo negativo. Exemplo, teos. O que é teos? O pessoal fala ateu. Ateu. De onde vem o vocábulo ateu? Justamente ateos. O A é a partícula, seria algo negativo. Pode ser sem, né? Aquele que não crê em Deus, seria sem Deus, né? A tradução. Porque toda vez que você tem um substantivo, e esse substantivo ele carrega um alfa, isso é, quando não pertence à raiz do substantivo, mas no caso a raiz aqui é pistes, né? Então nós temos aqui uma partícula negativa, onde diz minha incredulidade. Então nós temos aqui agora, eu preciso colocar a minha incredulidade? Não há necessidade, porque o artigo só está dizendo que substantivo ele é definido e não indefinido, apenas isso, tá? Então nós temos verbo, vocativo, verbo, pronome, artigo, substantivo. É isso que nós temos aqui na lousa, tá certo? Então, eu creio, tradução, Senhor, ajuda minha incredulidade. Olha isso aqui agora. O que nós temos aqui, ó? Primeiro, vamos lá. Quantos substantivos eu tenho nessa oração aqui?
Batendo um olho aí, vocês já gravaram quantos tem? Olha aí, as terminações. Veja aí, primeiro para você saber quantos substantivos há, ou você pode ir para um caminho mais fácil, é para ver quantos artigos existem na oração, e se não há artigo, e ver as terminações dos substantivos. Então nós vamos lá, nós temos aqui, ó, esse vocábulo não tem artigo não antecedendo, mas isso aqui é característica do que, ó? Os. É característica de terminação do substantivo. Gênero masculino, ok? Singular da segunda declinação. Opa, já melhorou. Aí você está fazendo uma análise gramatical perfeita. Então o que nós temos aqui? Primeiro nós temos um substantivo, gênero masculino, número singular da segunda declinação. Então nós temos a tradução Deus. O que nós temos aqui, ó? Gnoskei. Gnosco, lembra alguma coisa? Gnosco lembra, né? Então, gnoskei, isso aqui é terminação verbal, senhores, aqui, ó. Então, alguém, a raiz é de conhecimento, quem conhece? Ei, veja aí, no modo indicativo, ei, é a terminação de qual gênero? Terminação de qual pessoa? De ele. Então, Deus, ele conhece. Ele conhece. Conhece o quê? O que é isso aqui, ó? Isso aqui se trata do quê? De um artigo. Se eu tenho um artigo, logo aqui eu tenho o quê? Um substantivo. Tá certo? Então, Deus conhece. O que ele conhece? O que é cardia? Cardiologista. Lembra alguma coisa, senhores? Cardia. O que é cardia? Coração. Então, Deus conhece. Aí, se eu for colocar ele conhece para dar mais ênfase. Os corações rimam. Pronome. Vossos. Rimam, vossos. Lembra que eu falei a questão dos pronomes? Aquelas palavras curtinhas, pequenas? Bom, então aqui se trata de um pronome, aqui um artigo, substantivo, verbo e substantivo. É isso. O objetivo do curso é você bater o olho e saber gramaticalmente o que é o que. Volto à tradução só com a ajuda de dicionários. Agora, qual o lado bom? É que no dicionário, quando você for procurar um verbo no dicionário, você não vai encontrar o verbo aqui assim, ó. Cadê? Aqui. Gnosken. Não. Você sempre vai encontrá-lo na primeira pessoa, que seria gnosco, sempre com a terminação em ômega. Tá certo? Então, quando você for procurar a tradução de um verbo no dicionário grego, você não pode encontrar na forma do plural. Exemplo, pisteuomen, pisteuem ou iomen, pisteuomen. Nós cremos. Não, você não vai encontrar, você vai encontrar pisteuo, eu creio. Igual aqui, ó, gnoskei, ele crê. Desculpa, ele conhece. Não, você vai encontrar gnosco, eu conheço. Então, isso é o auxílio que vocês terão. Então, quando vocês forem procurar um verbo no dicionário grego, não procurem na terceira pessoa do plural, desculpa, na terceira pessoa do singular. Você vai ter que encontrar na primeira pessoa do singular, tá certo? Bom, gente, aqui embaixo nós temos agora, ó, legei, aqui, ó, de novo, ó, ei. O que trata isso aqui? Vamos ver mais terminações de verbos aqui nós temos. Tem que tomar cuidado aqui, ó. Ah, professor, tem o ângelo aí, professor, aí é um verbo. Não. Por que não é um verbo aqui? Por mais que esteja terminando em ômega. Porque aqui não se trata de um verbo. Ó o que eu tenho antes. Ó o que tem antes aqui, ó. Eu tenho um artigo. Preste bem atenção nisso. Então, se eu tenho um artigo aqui, então esse vocábulo aqui não se trata de um verbo, se trata de um substantivo. Tomar cuidado, tá? Então, nós temos aqui um verbo, legem. O que é isso aqui, ó? Vocês se lembram o que é isso? Artigo. Olha o caso que ele está. Qual caso ele está, ó? Quando termina em on. Qual o caso que nós temos no substantivo? Caso nominativo, genitivo, acusativo e dativo. Terminação em on, ou artigo em tom, é característica de qual caso? Caso acusativo, ok? Vamos aqui, ó. O que eu tenho aqui, ó? Isso aqui é o que, ó? Tá vendo o que é isso aqui? Aqui, ó. Ro, artigo. E qual caso está? Nominativo. Nominativo. Profetes. Então poderia, nessa oração aqui, eu poderia dizer que o sujeito da oração está iniciando com quem aqui? Aqui, ó. O profeta. O que mais eu tenho aqui? Isso aqui é característica do quê? O mesmo que esse aqui. E o mesmo que esse aqui, ó. Só que aqui está em um outro caso.
também é um artigo. Então, só nessa oração nós temos de artigo. De artigo nós temos 1, 2, 3. Aqui, vamos contar mais 1, 4, 5. Olha o tanto de artigo nessa oração eu tenho. 6 artigos. Se eu tenho 6 artigos, eu tenho quantos substantivos? 6 também. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 substantivos. Eu tenho 6 artigos, 6 substantivos. Verbos eu tenho 1. Vamos ver terminações verbais. Aqui, ó. Outra terminação verbal, ó. Ó, ei. Tá sendo claro aí? Então você tem uma oração. Legem, ton logam, ro profetes, tu, teu, to, angelo, kai, ro, angelos, grafei, to, biblio. Então, essa é a questão. Lege, o que é lege? Lege vem de logos, lege. Então, ele diz. Quem diz? Diz o quê? O que ele diz? Quem diz primeiro? Quem diz, né? Então, a gente pode... Vamos traduzir primeiro de forma literal, aí depois nós vamos encaixar sujeito, etc e tal. Vamos primeiro de forma interlinear mesmo, ó. Ele diz o quê? Tom logam. Ele diz a palavra. Por quê? Porque a palavra aqui está no caso acusativo, tá? Então, ele diz a palavra, quem? O profeta. O profeta. Tu é o caso genitivo de. Então, o profeta de Deus. Então, ele diz a palavra, o profeta de Deus. Aqui, outro artigo, ó. Agora está no caso dativo. Ele está dizendo a palavra para quem? Aqui, ó. De Deus, vamos lá novamente. Ele diz a palavra, o profeta de Deus ao anjo. Ao anjo. Você está vendo como entender os casos, como nós chamamos com os artigos, os casos dos artigos são os mesmos casos dos devidos substantivos. Então, a necessidade de saber identificar os 4 casos do grego, o nominativo, você vai saber que é o sujeito da oração, aí você tem o dativo, o genitivo e o acusativo. Então, se você não souber identificar o que é um caso, como que você vai fazer a tradução de uma oração em grego? Você não vai saber encaixar, tá? Então, disse ao anjo, cai, lembra da conjunção e... Aqui, ó outro sujeito. E o anjo, grafei, escreveu no livro ou na Bíblia, to biblio. Ficou claro para vocês agora? Isso é a forma interlinear. Agora vamos fazer a tradução de forma correta. Então, primeiro eu colocaria ele diz a palavra. Não. Vamos montar a oração agora. Primeiro eu sei que eu tenho quantos sujeitos nessa oração. Para me identificar sujeitos da oração, eu preciso identificar o quê? Primeiro, o caso nominativo. Onde está o caso nominativo aqui? Para dizer que existem sujeitos nessa oração. Como é que identifica um caso nominativo? Pelo artigo. Isso aqui é característico no caso nominativo? É, professor. Isso aqui também é? É, professor. Bom, então nós temos aqui 2 sujeitos. Esse é o primeiro sujeito e esse é o segundo sujeito. Logo, então, eu tenho que começar a tradução a partir colocando o sujeito no seu devido lugar. Então, vamos colocar primeiro o sujeito. Então, o profeta. Opa, o profeta. Então, vou começar a tradução colocando o profeta. Agora, eu preciso que esse sujeito ele tenha uma ação. Esteja praticando, recebendo uma ação que seja. Logo, eu preciso do quê? De um verbo. Então, o profeta, tá, o profeta. Tá, e aí? Ele está fazendo alguma coisa? Ele está recebendo alguma coisa? Então, eu tenho que ver agora o verbo. Qual o verbo que eu tenho? Aqui, ó. Lege, diz. Então, lá. O profeta, ele diz. Se o profeta diz, aí vem a pergunta, diz o quê? A quem? Para quem? Né? Então, o profeta diz, o que ele diz? Aí você pergunta, o que o profeta diz? O que ele diz? Aqui, ó, caso acusativo, ó. Ele diz o quê? A palavra. Então, o profeta, ele diz a palavra. Até aqui tudo bem, agora estou traduzindo, não interlinear, mas de forma correta, pegando o quê? Sujeito da oração, os verbos e as suas devidas complementações.
Vamos continuar. Professor, e se eu quisesse pegar o sujeito não profeta, mas se eu pegasse como sujeito o anjo, poderia? Não. Por que eu não poderia? Porque o que eu tenho aqui? Ó? Vocês se lembram disso aqui que eu coloquei? Isso é um conectivo. Ó. É uma conjunção. Uma conjunção. Eu tenho que dois sujeitos nessa oração. Dois sujeitos nessa oração. Só que por essa conjunção, como está aqui antecedendo o artigo e o substantivo, que estão no caso nominativo, logo eu tenho que me encontrar quem é o sujeito. Logo, os dois estão participando junto, estão na mesma ação. Por que os dois estão na mesma ação? Porque essa conjunção aqui, que é o CAI, que é o I, ele me demonstra que os dois estão interligados com alguma ação. Nós vamos descobrir qual é essa ação que os dois estão interligados. Mas vamos voltar ao raciocínio. Então nós temos o profeta, ele diz a palavra. Agora vem outra pergunta. Essa palavra que o profeta está dizendo, é dele ou é de alguém? Olhando aqui na lousa. O profeta está dizendo a palavra. Essa palavra que o profeta está dizendo, é a palavra dele? Não. É de quem? Olha aqui o genitivo aqui, ó. De Deus. Então vamos voltar. O profeta, ele diz a palavra de Deus. Aí tá bom. Então o profeta, ele diz a palavra de Deus. Aí vem outra pergunta. Mas ele está falando para alguém ou está falando para si mesmo? Outra pergunta que se faz. Quando você faz essa pergunta, você vai encontrar o que? Dentro de uma oração, isso daqui, ó. O caso dativo. Então, o profeta, ele diz a palavra de Deus ao anjo. Ao anjo. Até aqui tudo bem? Então, o que nós tivemos aqui? Estamos tendo aqui. Nós temos um anjo aqui com uma complementação. Então, do ângelo, nós temos aqui o caso dativo. Porém, esse mesmo anjo aqui, ele vai exercer uma ação. Por isso que agora ele vai entrar como sujeito também da oração. Então, o que aconteceu? O profeta falou uma palavra de Deus para o anjo pegou essa palavra de Deus, o qual o profeta falou, e agora ele se torna sujeito. Ó. E o anjo, já não é mais ao anjo, para o anjo, não, agora, e o anjo, o que ele faz? Ele vai agora exercer uma ação, se tornou um sujeito aqui, ó. Ele escreve, ou ele escreveu. Escreveu aonde? No livro Tobibrio. Aí nós temos artigo e substantivo, no caso, dativo. Facinho, né? Deu para vocês entender o objetivo desse curso de grego? Então, o que nós aprendemos nesse curso de grego? Gente, é o seguinte, eu coloquei apenas esses exercícios só para dar um impulso aí para vocês. Vocês receberam aí uma gramática e 2 apostilas. E nenhuma dessas apostilas, até mesmo na gramática, existe muitos exercícios para vocês praticarem. Porque não adianta eu encher a lousa aqui de exercício e fazer esses exercícios com vocês. Por isso que eu falo para vocês, façam todos os exercícios quais estão aí. Na dúvida, entre em contato comigo via Skype, que aí eu sendo todas as dúvidas de vocês. Mas o curso é para impulsioná-los a aprender. Se você pensou que você teria esse curso de grego, que você sairia sendo um doutor em grego, me desculpe. Essa não foi a propaganda qual eu fiz. Então é para você ter uma visão panorâmica, para você chegar a esse ponto aqui, ó. Bater o olho em uma oração e começar a identificar o que é um verbo. Vamos lá, só para nós terminarmos isso aqui, ó. Vamos lá. Então nós temos aqui, ó, verbo. Vou abreviar para ficar mais fácil. Ó, artigo, substantivo. É isso que eu pedi para vocês fazerem, ó. Artigo, substantivo, artigo, substantivo, artigo, substantivo, conjunção, artigo, substantivo. Outra aqui nós temos verbo, artigo, substantivo. É isso. Primeiro passo é isso, ó. Bater o olho em uma oração em grego e saber o que é substantivo, o que é artigo, o que é conjunção, o que é verbo. Após isso,
Aí vocês vão fazendo o quê? Vocês vão se aprofundando. Aí você chega e fala, porra, isso aqui é um substantivo. Não, vamos voltar para cá. Ah, isso aqui é um verbo. É um verbo indicativo, ok? Verbo indicativo ativo. Olha que maravilha, melhorou. Artigo masculino singular do caso acusativo. Aí você tem substantivo, se aqui o artigo ele é masculino singular do caso acusativo, o substantivo é o quê? A mesma coisa que o artigo, né, senhores? Então, substantivo o que é? Masculino singular do caso acusativo. Aí você tem que artigo masculino singular do caso nominativo. Profetes, mesma coisa. Substantivo masculino singular do caso nominativo. Artigo, caso genitivo. Substantivo, caso genitivo, masculino singular. Do artigo masculino singular do caso dativo. Anguelo, substantivo masculino singular do caso dativo. Conjunção, o artigo, ângulo e assim sucessivamente. Aí você vai o quê? Vai se aprofundando nas questões gramaticais. Você pega um dicionário, já sabe. Se for procurar um substantivo no dicionário, você sempre vai encontrá-lo com a terminação em os, aqui, ó. Isso é, estando na sua segunda declinação. Porque se o substantivo for feminino, você vai encontrar ele em alfa ou em ita. Lembra-se disso na aula de declinações? Aí você vai encontrar o vocábulo no dicionário. Se tratando de verbo, você vai encontrar o verbo com qual terminação que eu falei aqui, ó. Com ômega, pisteuo. São essas coisas. O resto é adjetivo, é pronome, demonstrativo, conjunção, preposição, etc e tal. Então essa é a visão que eu queria passar para vocês. Tem muito exercício para vocês exercitarem e aprenderem. Mamata, ninguém tem mamata, tá certo? Então muito obrigado pela aquisição. Sucesso a você e lhe aguardo no curso de exegese bíblico do Antigo e do Novo Testamento. Sucesso a todos vocês. Olá Até a a todos próxima. vocês. Bom, gente, essa parte aqui é só a questão da parte dos exercícios e para demonstrar a apostila. Vocês estão vendo aí a história da língua grega, são muitas coisas, né, que vocês podem ler, podem compreender. O alfabeto normal, vocês viram lá em sala de aula. As observações sobre a questão da pronúncia, o gama antes de capa, gama, o ki, o si, tem som de N. A questão do sigma, forma normal, forma final. Aqui eu faço a questão do encontro ditongal. Tá, os pronomes pessoais, ego, si, autós, rimes, rimes, autoi. Vários exercícios você tem aí para leitura. Lembra que eu falei para vocês grifarem, exemplo, se vocês tiveram aula aqui, ó, pronomes pessoais, então vocês vão gravar o que é um pronome pessoal aqui, ó. Exemplo aqui, ó, autos, aqui, pronome pessoal, aqui outro pronome pessoal. Então é isso que vocês vão fazendo, tá? Há artigos e pronomes possessivos, eu trago uma explicação. Aqui o artigo, a aula que vocês viram, tá? O masculino, caso nominativo, genitivo, dativo, acusativo, aqui o masculino, feminino, neutro. A tradução, aqui o plural, pronomes possessivos, nominativos, os casos, singular e plural. E aqui mais exercícios, tá? Pronomes demonstrativo, aqui você tem autos, tuto, tuto, tuton. Aí o masculino, os casos aqui, feminino e neutro. E aqui a tradução, ó, este, deste, por esse, este. Também exercícios. Exercício sempre fazendo, ou seja, como que eu falei, identificando onde estão cada caso. Os pronomes interrogativos, tis, tinos, tini, tina. Aqui o masculino e o feminino utilizam as mesmas formas. E o neutro uma outra forma. Aqui os casos, a tradução e o plural, masculino e feminino a mesma forma, e o neutro aqui, conforme eu coloquei na luz. Exercícios também. Um material bem didático. Aqui a questão dos casos dos substantivos. Caso correspondente, terminação, masculino singular, masculino plural, feminino singular e feminino plural. Então aqui você tem aqui logos, né? Rologos, aqui os casos, nominativo, acusativo, genitivo, dativo, vocativo, tá? Então, a mesma questão. Aqui eu trago uma explicação do nominativo, tá bom? Os exemplos de masculinos singulares em grego, tá aqui, vários exercícios. Exemplos de femininos singulares em gregos, exemplos de neutros. E aí eu vou passando, exemplos de masculinos, etc e tal. Não tem dor de cabeça esse material, não. Aqui eu coloco todos os 4 casos, tá? E vários exercícios. Aqui eu trago uma introdução à questão do verbo, uma explicação.
trago exemplos de verbos, o sujeito está produzindo, participando, o que é o verbo, né? Vou explicando, etc e tal. Esse é um dos materiais, tá? Essa aqui é a minha apostila. Agora vamos para uma outra aqui, interessante, que é aqui, ó. Esse exercício aqui é da gramática de Lourenço, tá? O que vocês vão fazer aqui para mim? Exercitar pelo menos 20 vezes no papel a parte a escrita, o alfabeto grego completo, incluindo as maiúsculas, maiúsculas não, só as minúsculas mesmo, e a transliteração. E aqui vocês vão copiar as palavras gregas na linha abaixo de cada frase. Apenas copiar aqui embaixo nessa linha, tá? E aqui é interessante, que colocar em ordem alfabética as seguintes palavras. Eu fiz esse exercício, né?